Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 14. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 3, tá bom? Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos estarmos aqui conosco, Pai. A sua presença é fundamental nessa hora, Pai. Paizinho, a presença do Espírito Santo aqui também para nos dar maior entendimento da tua palavra, Senhor. Venha, Pai, de encontro a nós, Senhor. Estamos com o coração aberto e receptíveis a Ti, Pai. A Tua presença, a Tua palavra e os Teus ensinamentos, Senhor. Usa-nos, Pai, conforme a Tua vontade. Fala conosco, Pai, conforme a Tua vontade. Que nós venhamos, Pai, ser mais íntimos de Ti, buscando a Ti no secreto, Pai. Buscando a Ti na nossa intimidade, Pai. Gerando em Ti, Pai, um vínculo de relacionamento, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números, capítulo 14, a partir do versículo 3, que fala assim: Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: Vamos escolher outro líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, diante de todo o povo. E Josué, filho de Naum, e Calebe, filho de Jofane, dois dos líderes que haviam espiado a terra, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam, portanto, não tenham medo. Gente, o que é aqui? O que Deus quer nos ensinar aqui? Aqui, no capítulo 14, é o retorno dos líderes que Deus mandou, né, que Moisés ordenasse que eles fossem lá na terra prometida, espiar a terra prometida. Lembra que eu falei aqui no devocional anterior que antes de Deus te entregar a promessa, a terra prometida, Ele vai mostrar para você o que tem nessa terra, seja uma pessoa, seja um lugar físico, ok? Ele vai mostrar para você o que tem na terra. E você vai entrar consciente do que você vai enfrentar. A promessa, Deus não vai te entregar como um presente, né, físico, mostrando para ti: aqui está a sua promessa. Deus vai te mostrar a sua promessa e Ele vai mostrar que para você alcançar a promessa, você ainda vai precisar lutar mais um pouquinho. Porém, a diferença é que você já está fortalecido em Deus. Você já tem as armas forjadas que Deus te deu em você. Então, a conquista dessa promessa, a conquista desse novo território, a conquista dessa nova fase, disso que Deus tem para a sua vida, você vai fazer com maestria. Por quê? Porque você já está preparado e fortalecido para aquilo. Você não está mais frágil como você estava antes. Você está uma pessoa fortalecida em Deus. Você tem conhecimento de Deus. E você sabe que Deus o tempo todo está com você. Entende? Mas voltando aqui. Então, o que acontece? O que Deus quer nos ensinar também através dessa palavra? O medo ali estava muito presente. Se vocês prestarem atenção na leitura, vocês vão ver que as pessoas, o povo de Israel, as pessoas que não foram espiar a terra, ok? O povo ali em si, eles começaram a relembrar do passado. Eles começaram a relembrar do tempo de Egito, achando que o tempo de Egito era um tempo bom. Por quê? Porque eles tinham uma tranquilidade. Eles se acostumaram com aquilo ali. Então, passei a ser uma tranquilidade para eles. A gente precisa entender que o nosso passado era o nosso cativeiro. A gente não tem que voltar para o nosso cativeiro. A tranquilidade que aparenta ter não é tranquilidade, é a prisão que você vivia. Porém, o ser humano ele tem facilidade em se acostumar com as coisas. Entende? A dificuldade que o ser humano passa, ela tem a facilidade de se acostumar com aquilo. Porque foi aquilo que foi apresentado para ela. Mas Deus te tirou do cativeiro. Deus te tirou disso. E Ele está te levando para uma terra que mana leite e mel. Para uma terra que os cachos de uvas são gigantes. Para uma terra onde vai ter fartura. Para uma terra onde não vai ter escassez.
para um novo lugar que Deus quer te trazer, quer te dar uma nova pessoa, um novo território, para fazer você desenvolver como pessoa, para fazer você melhorar como pessoa. Entende? Deus quer te dar o melhor e você ainda está preso na mentalidade do passado. Você precisa deixar o medo de lado. A gente precisa ver o medo, gente, como um termômetro. A gente precisa usar o medo ao nosso favor. O medo, ele nos dá prudência. A gente não mete o pé pelas mãos. A gente não coloca os bois na frente da carroça. Ele nos dá prudência, ele faz a gente pensar, ele faz a gente falar assim, peraí. Faz a gente refletir e falar assim, peraí, eu preciso pensar sobre isso aqui. Eu não posso simplesmente fazer as coisas por impulso. Eu preciso ter um planejamento para poder executar o que tem que ser executado. Entende? Então, o medo, ele te dá prudência. O medo, ele não pode te paralisar. A partir do momento que você dá voz para o medo, você perde as bênçãos de Deus. Então, se hoje você está numa situação que Deus quer te levar além, que Deus já mostrou para você que a terra está ali, que a terra está ali esperando você, que a porta vai abrir, acredite e confie em Deus, porque uma vez que Deus te tira daqui para te colocar aqui, é porque Ele já te capacitou para isso. Entende? Ele não vai te tirar da onde você está se você não estiver preparado para receber o que tem para receber. Ele já te preparou, só que o medo está impedindo de você enxergar isso. O medo está fazendo você recuar. Não é para você recuar, é para você avançar. Com Deus a gente avança. Com Deus tem um tempo de processo, tem um tempo de treinamento, tem um tempo de preparo. Porém, vai chegar uma hora que você vai precisar romper esse casulo que você se encontra, esse limite que você está impondo para ti mesmo, porque Deus já te mostrou que você pode ir além, porém você, por medo, está impondo o limite, você está se sabotando. Entende? O que é sabotagem? É você duvidar. É você se sentir capaz para algo, mas você mesmo se sabotar achando que não é capaz. Deus está dizendo aqui para você, você é capaz, você vai conseguir, eu estou contigo. Então não tem por que você ter medo. Vá em frente, dê o primeiro passo, dê o passo de fé, mesmo que você não veja o chão. Dê o primeiro passo, mesmo que tudo esteja escuro. Se você está em Deus, se você tem relacionamento com Deus, se você confia em Deus e você tem uma palavra, dê o primeiro passo e vai. A escuridão ela vai se dissipar a partir do momento que você der o primeiro passo e for em direção ao que ao que Deus tem para a tua vida, ao que Deus já te direcionou. Entende, gente? O que é a escuridão? A escuridão é a ausência de luz. O que você representa para Deus? Quem é Deus em você quando você anda, que você entra nos lugares, você chama atenção? A luz de Deus habita em você, ou seja, você é morada de Cristo e templo do Espírito Santo. Então, você tem luz dentro de você. Quando a gente entra em lugares que só tem trevas, qual é a tendência das pessoas à nossa volta? É nos olhares de cara feia, é nos rejeitarem, é mudar de local onde você está, é se afastar, é repelir, né? A tendência da pessoa é repelir. Por quê? Porque a luz entrou. Então, se a escuridão é a ausência de luz, quando você dá o primeiro passo em direção ao que Deus tem para a sua vida, você está dando um passo em direção à escuridão. Porém, você é luz. Então, quando você der o primeiro passo, a sua luz que habita em você, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, ela vai iluminar o ambiente. Ela vai te dar o direcionamento. Entende? E você vai ver que você nunca esteve sozinho, só que você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus está com você. Por quê? Porque Deus age por intermédio da fé. A fé é o quê? Acreditar em algo que a gente não vê, porém a gente sabe que existe. Deus é o quê? A gente sabe que Ele existe, porém a gente não vê. Então você precisa acreditar que Deus está com você o tempo todo. E como que a gente faz para acreditar que Deus está conosco o tempo todo? Relacionamento. O seu relacionamento com Deus precisa estar em dia. Você precisa procurar Deus no seu secreto. Você precisa procurar Deus na sua individualidade. Ah, Roberta, mas eu vou para a igreja. A igreja não é suficiente. A denominação não é suficiente. A denominação não vai salvar você. Quem vai salvar você é o seu relacionamento com Deus. É a sua intimidade que vai ser gerada com Ele. Através da intimidade vai gerar obediência. Através da obediência vai gerar renúncia. Através da renúncia vai gerar milagre. Entende, gente? Então é necessário que você priorize ao Senhor na tua vida. É necessário que você busque mais a presença de Deus. E é necessário que você fortaleça a sua fé.
para o medo não falar mais alto, para não paralisar o seu processo. A partir do momento que a dúvida entra, a partir do momento que a incredulidade chega, o seu processo é travado. E você pode vir sim a perder as bênçãos de Deus para sua vida, se você não der o passo de fé. Se você não for de frente, em confronto ao que está vindo contra você. A gente precisa entender e visualizar que os gigantes que se levantam contra nós, que são as dificuldades, tá? Que a gente passa no decorrer do nosso processo, o gigante, ele está ali para te promover. Por que o gigante está ali para te promover? Porque o gigante vai fazer você se achegar mais perto de Deus. O gigante vai fazer você depender mais de Deus. O gigante vai fazer você acreditar mais nas promessas de Deus, porque você precisa se agarrar a algo. Entende? Então, ao invés de você olhar para o gigante como um problema, olhe para o gigante a partir de hoje como uma solução dos seus problemas. Entende? Por quê? Porque através dele você vai procurar mais a presença de Deus. Você vai aprender a confiar mais em Deus. Você vai aprender a depender mais de Deus. E quando existe uma confiança, uma dependência em Deus, você enfrenta qualquer coisa, você se torna uma pessoa imparável. Ninguém consegue parar você. Por quê? Porque você tem um direcionamento, você tem um objetivo, você sabe que Deus tem uma promessa contigo, você sabe que se você confiar em Deus, você tem tudo. Entende? E você tem relacionamento com ele. Então ninguém vai te parar, o inferno não vai te parar, as pessoas à sua volta não vão te parar. Por quê? Porque a sua fé está inabalável. Por quê? Porque você está acreditando em algo que você não está vendo, mas você sabe que você vai receber. Você sabe que você está sendo forjado e lapidado por Deus para estar preparado para receber o que ele tem para você. Entende, gente? Então não dê voz para o medo, não dê vazão para o medo, não olhe para o medo. Veja como prudência. Para você saber que se você fizer tal coisa ali, possa vir a ter uma consequência ruim. Porém, o medo só serve para isso. Mas ele não pode limitar você, ele não pode paralisar você. Se Deus te deu uma palavra, acredite nessa palavra. Entende? Crava ela dentro do seu coração e acredite nela. Se Deus deu a palavra, ele vai cumprir com a palavra dele. Só que primeiro ele vai te preparar para você vir a viver a palavra que ele te deu. Então não seja como o povo aqui de Israel que queria voltar para o Egito. Comece a olhar para os gigantes com um impulsionamento para você vir a adentrar e a viver as promessas de Deus para sua vida. Não demonstre medo para o medo. Entende? Seja o que Deus te chamou para ser. Quando nós carregamos Jesus e o Espírito Santo dentro de nós e nós temos relacionamento com Deus, Deus nos dá ousadia. Não abaixe a cabeça para o medo, não abaixe a cabeça para o inferno. Abaixe a cabeça somente para Deus. Curva-se somente perante Deus. Entende, gente? Porém, o medo, ele vai te impulsionar. Então não tenha medo do medo. Pegue o medo e siga em frente. Pegue o medo e vá em frente. Entende? Eu boto o medo no bolso, como muitos falam, e segue a tua vida. O medo não tem que te paralisar. O medo está aí para te impulsionar. A forma como que você olha para ele diz muito sobre você. Então comece a buscar em Deus a sua cura, a sua libertação e vá em direção aos planos de Deus para sua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Obrigada, Paizinho, por ser sempre um conosco, Pai. Obrigada por estar sempre presente em nossas vidas, Senhor. Obrigada por estar sempre nos direcionando, Pai, o caminho que devemos andar e como que devemos te buscar, Senhor. Paizinho, nos capacita, Pai, para entender mais a Tua palavra, para a gente te buscar mais no profundo e no escondido, Senhor. Que os nossos corações, Pai, venham ser um contigo, Pai. Que nossos corações venham querer estar na Tua presença, Senhor. Que os nossos corações venham se tornar, Pai, mais dependentes de Ti, te buscando, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Senhor, venha ser transformada, moldada e lapidada pelas Tuas mãos, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a todos. Que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.